Seja bem-vindo ao nosso quarto dia de leitura comentada. Estamos lendo o livro Ative o Seu Cérebro, de Neurociência. E eu quero saber se você está desde o primeiro dia comigo. Se você não estiver, as lives estão salvas para você conseguir dar sequência. É uma forma muito legal de ler para quem tem dificuldade de leitura e de compreender, porque eu vou lendo, vou pausando e vou explicando alguns termos mais complexos da nossa literatura. Se você está nessa live, eu vou pedir a gentileza de clicar nessa setinha aqui, ó, e enviar para o máximo de pessoas que você puder. É uma forma de você colaborar comigo, que estou entregando aqui, ó, um tempo valioso para você. Vai falando para mim de onde vocês estão me assistindo novamente, por gentileza. Nossa, fazia tempo que eu não me via assim, ó, tão maquiada. Vai falando aí para mim de onde vocês estão. Fala para mim de onde você está e qual é a sua profissão. Vai ser muito legal saber. Ó, Rio das Ostras, que legal. Presidente Prudente, que delícia. Eu acho que a Harumi, ela é aluna nossa da formação, se não me engano. Oi, Rô, maravilhosa. Teresópolis, Rio de Janeiro, Juazeiro do Norte, Ceará, Matupá, Mato Grosso, que legal. De onde mais? Vai falando aí pra mim de onde vocês são e o que vocês fazem. Ó, temos várias neuropsicoterapeutas aqui. Temos psicólogas, psicanalistas na área, vai falando, porque a galera precisa conhecer vocês. A Lê de Minas Gerais, Itatiba. Envia aí essa live pro pessoal e a gente vai dar início à nossa leitura comentada. Ó, Ipatinga, Minas Gerais, Tupanatinga, Pernambuco, que legal. Não conhecia. Vamos começar a nossa leitura comentada? E eu vou te falar, ó, que é incrível colocar pessoas aqui para ler um livro. Cara, isso é surreal. As pessoas não têm hábito de leitura, mas a gente vai fazer isso junto e vocês vão começar a pegar gosto, porque ler é maravilhoso. Não tem como evoluir tecnicamente, não tem como evoluir sem leitura, né? Mas não tem como evoluir tecnicamente sem ler. E aí, vamos lá? Sexta-feira braba, o povo já tá querendo pausar, querendo parar, mas a gente vai dar sequência aqui, tá? Ó, então nós estamos na página 57 já. Tem noção que nós já lemos 56 páginas? Ai, obrigada, Alane. Vamos lá, ó. A leitura de hoje tá maravilhosa. Vocês querem que eu deixe os comentários ou vocês preferem que eu retire os comentários? Fala aí pra mim, o que vocês preferem? Deixo ou retiro? Falando nisso, eu fiz um post hoje, vai lá olhar. Deixo ou retiro? Fala aí pra mim. Retira. Ok, vamos tirar. Ó, desativei os comentários. E toda vez que algo fizer muito sentido pra vocês, vocês reagem aí na live, tá bom? Suas escolhas mudam o seu cérebro. A gente tá aqui na página 57, tá? Passagem bíblica-chave. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para quem trabalha com neurociência, esse versículo ele é muito chave, porque ele fala sobre a mente, tá? Que é Romanos 12:2, tá? Qual que é o conceito científico disso? Através de nossos pensamentos, podemos ser nossos próprios microcirurgiões. Enquanto fazemos escolhas que vão mudar os circuitos em nossos cérebros, fomos projetados para fazer nossa própria cirurgia no cérebro e rearranjá-lo através de pensar e do escolher para assim renovarmos nossa mente. Nossas escolhas, as consequências naturais de nossos pensamentos e imaginação, ficam sob a pele de nosso DNA e podem ativar ou desativar certos genes, mudando a estrutura dos neurônios em nossos cérebros. Sendo assim, nossos pensamentos, imaginação e escolhas podem mudar a estrutura e função do cérebro em todos os níveis: molecular, genético e epigenético, celular, estrutural, neuroquímico, eletromagnético e até subatômico.
Através de nossos pensamentos, podemos ser nossos próprios neurocirurgiões, enquanto fazemos escolhas que mudam os circuitos de nossos cérebros. Fomos projetados para fazer nossa própria cirurgia cerebral. Esse poder científico que nossa mente tem de mudar o cérebro é chamado de epigenética e espiritualmente chama-se como imagina em sua alma, assim ele é, que está lá em Provérbios 23, versículo 7. A maneira como o cérebro muda como resultado da atividade mental é cientificamente chamado de neuroplasticidade e espiritualmente é a renovação da mente, que está lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. No capítulo 2, apresentei a você a ciência da epigenética, a qual é uma prova científica e tangível de como as nossas escolhas são importantes. Elas trazem vida ou morte, bênção ou maldição, e elas podem ir além de nós mesmos, influenciando as próximas gerações, que está lá em Deuteronômio 30, 19. Isso acontece porque escolhas se transformam em sinais, que mudam nosso cérebro e corpo, portanto, essas mudanças não são ditadas por nossos genes. Nosso pensamento e escolhas subsequentes se transformam em interruptores de sinais para nossos genes. O que é incrível é que genes ficam dormentes até serem ativados por um sinal e eles têm potencial, mas eles precisam ser ativados para utilizar esse potencial. Eles precisam ser descompactados. Volta lá no capítulo 2. Lembra que eu falei para vocês que nós não somos reféns da nossa genética, que você pode ter uma predisposição para algo, mas não necessariamente você vai ter isso desenvolvido, que são as suas escolhas, o seu estilo de vida que aciona esse gene ou não, é sobre isso que ela está falando. A epigenética é uma ciência antiga e uma verdade espiritual. A epigenética é citada como uma ciência nova, mas na verdade é uma ciência antiga que encontramos por toda a Bíblia. Em seu nível mais básico, a epigenética é o fato de que seus pensamentos e escolhas impactam seu corpo e seu cérebro, sua saúde mental e seu desenvolvimento espiritual. E essas escolhas vão impactar não apenas seu próprio espírito, alma e corpo, mas também as pessoas com quem você se relaciona. Na verdade, trata-se de algo ainda mais profundo, pois suas escolhas podem afetar as próximas gerações. Aí tá lá naquele versículo: castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a 3ª e 4ª geração. Tá lá em Êxodo capítulo 34, versículo 7, e essa aqui é a versão NVI, tá? Ver também lá em Êxodo 20, do 1 ao 6, Números 14, versículo 8 e Deuteronômio 5, versículo 9. As decisões que você toma hoje se tornam parte das redes de pensamento em seu cérebro. As 2 cópias de cromossomo que você carrega em cada uma de suas células contém todo o conjunto de material genético necessário para criar você. Um ponto interessante: uma célula em seu cérebro e uma célula em seu rim contém exatamente o mesmo DNA. E enquanto um bebê está no útero, as células nascentes, as novas em desenvolvimento, se diferenciam entre uma célula cerebral ou uma célula do rim apenas quando processos epigenéticos cruciais ligam ou desligam os genes. Portanto, Deus criou sinais epigenéticos perfeitamente sincronizados para serem ativados no útero enquanto o bebê está se desenvolvendo. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te escolhi. Olha como Deus é perfeito. Tá lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Eu falo assim, quanto mais eu estudo ciência, mais eu me apaixono pela perfeição de Deus. É incrível. Nossos pensamentos podem impactar as próximas 4 gerações. Olha isso. Sabe esse lance que as pessoas falam? Não, mas as escolhas que eu faço só impactam a mim mesma e tá tudo bem. Mentira. Não há uma única escolha que você faz que tenha impacto só em você. Toda e qualquer escolha que você faz sempre vai impactar outras pessoas, inclusive pessoas que nem estão diretamente ligadas a você. A ciência demonstrou como as redes de pensamento passam pelo espermatozoide
e pelo óvulo via DNA até as próximas 4 gerações. Eu não sei se você sabe, mas quando você está grávida, principalmente de uma menina, por exemplo, todos os óvulos que a sua filha vai produzir ao longo da vida já está produzido dentro do teu ventre. Então, por exemplo, quando eu estava grávida da Lala, todos os óvulos que ela ia produzir a vida inteira já estavam lá dentro da minha barriga, ou seja, os meus netos já estavam lá dentro. É louco isso ou não é? Deixa eu ativar os comentários para saber se vocês sabiam disso. E quando eu soube disso, eu fiquei chocada. Existe um estudo científico que eles fizeram com camundongos, onde eles colocaram ratinhos em uma caixa e eles colocavam um ponto que esse ratinho levava choque. E toda vez que esse ratinho levava um choque, ele sentia o cheirinho da flor de cerejeira. Depois eles pegaram o espermatozoide desse ratinho e cruzaram com uma rata que não tinha passado por aquele experimento. Todas as vezes que o bebezinho desse casal sentia o cheiro da flor de cerejeira, ele tinha os mesmos estímulos de medo do ratinho que tinha levado choque, mas ele não tinha levado choque. Depois eles pegaram um novo ratinho desse casal, cruzaram com outra rata, e aquele neto, então, quando sentia o cheiro da flor de cerejeira, ele experimentava as mesmas sensações de medo e pavor do mesmo primeiro ratinho. E isso acontecia até a 4ª geração. Isso a gente chama de epigenética. Cíntia, o que você está querendo dizer com isso? Que existem traumas que a gente carrega que foi gerado ainda dentro do ventre e que você nem consegue acessar, mas você consegue sentir. É sobre isso que a gente está falando e é sobre isso que a Bíblia fala sobre a maldição até a 3ª ou 4ª geração. Fantástico ou não é? Você que não está em todas as nossas lives todos os dias, você está perdendo ouro. E eu vou pedir para você compartilhar essa live com mais pessoas para colaborar comigo, tá? Vamos dar sequência? Eu vou desativar os comentários aqui. A ciência demonstrou como as redes de pensamento passam pelo espermatozoide e pelo óvulo via DNA até as próximas 4 gerações. Um dos primeiros estudos mostrando que o sinal epigenético pode afetar a expressão genética foi feito com ratos que tinham o gene AGOT, o qual fez com que fossem mais gordos, tivessem pelo amarelo e houvesse uma incidência maior de câncer e diabetes. Quando esse mesmo gene ocorre em humanos, ele está relacionado à obesidade e ao diabetes tipo 2. No experimento, logo antes da concepção, os ratos mãe AGOT foram alimentados com um produto químico nutricional chamado metil, em forma de vitamina B. Ele age como um doador de metil, o qual inibe a expressão genética, o que fez com que a prole desse grupo não fosse gorda, nem tivesse pelo amarelo. Portanto, um sinal externo, ou seja, o metil nutricional, mudou o padrão geracional. Sabe o que é incrível? Tudo que você come, tudo que você ingere está mudando seu padrão de DNA e isso pode impactar as próximas gerações. E quando eu ouço isso, eu vejo a nossa responsabilidade enquanto mãe quando nós estamos gerando uma criança. Não só gerando, mas depois e antes também, né? Esse estudo consagrado promoveu uma série de outros estudos, incluindo alguns feitos em humanos, que mostraram que não é apenas a comida que pode mudar padrões geracionais, o pensamento também pode fazê-lo. Em 2003 foi lançado o projeto Epigenoma Humano, o qual mostrou que a epigenética evoluiu de um espetáculo qualquer nos anos de 1970 para o que é agora uma atração principal no palco da biologia, dando à genética a devida atenção. Mistérios científicos. A epigenética explica certos mistérios científicos que a genética tradicional nunca conseguiu explicar. Por exemplo, por que em um caso como o de 2 irmãos idênticos, um desenvolve asma e o outro não? Eles têm o mesmo genoma, portanto, eles deveriam responder da mesma forma, mas a visão individual de mundo deles, o que chamo de fator eu,
assim como a habilidade que eles têm de escolher, significa que eles pensam e reagem de forma diferente, o que altera a expressão genética deles. Apesar de os genes desses gêmeos serem iguais, os padrões de expressão deles podem ser modificados através do sinal. E esse sinal é afetado, sobretudo, por nossa reação aos eventos e circunstâncias da vida. Isso é algo profundo e as implicações são enormes. O modo como reagimos, nossos pensamentos e escolhas se torna o sinal que ativa ou desativa os problemas geracionais das nossas vidas. E por que aqui eles focam tanto que os pensamentos eles alteram a matéria e os fatores genéticos e o DNA? Porque toda a ação que você tem, tudo que você escolhe, começou antes em um pensamento. Então, acho que Freud, se não me engano, dizia que o pensamento é ensaio da ação. Porque antes de você agir, você precisou pensar. E é a partir desse pensamento que o seu comportamento acontece e você muda o seu padrão genético. O bom, o ruim e o feio. Vistos coletivamente, os estudos sobre epigenética nos mostram que o bom, o ruim e o feio acabam ocorrendo nas gerações, mas a sua mente é o sinal, o fator epigenético que liga ou desliga esses genes. Assim, você não está destinado a viver os padrões negativos de seus antepassados. Você pode, em vez disso, fazer uma escolha para a vida inteira de superação, mudando os padrões de expressão deles, que a parte 2 desse livro vai te mostrar como. Indo mais longe, a Bíblia que diz que os pecados dos pais vão atingir a terceira e quarta geração, lá em Êxodo 25. Números 14 e 18 parecem insinuar que somos responsáveis pelos pecados não confessados de nossos trisavós. Mas podemos respirar aliviados quando lemos Deuteronômio 24, 16 e Ezequiel 18, 19 e 20, que explicam que somos responsáveis cada um por seus próprios pecados e não por aqueles de nossos ancestrais. Eu sei que isso parece confuso, porque por um lado a Bíblia diz que a iniquidade dos pais visitará os filhos, mas por outro somos responsáveis apenas pelos nossos próprios pecados. Só que funciona assim. As mudanças epigenéticas representam uma resposta biológica a um sinal do ambiente. Essa resposta pode ser herdada através de marcas epigenéticas, mas se você remover o sinal, as marcas epigenéticas vão desaparecer. Pela mesma razão, se você escolhe adicionar um sinal, por exemplo, dizer algo como: minha mãe teve depressão e é por isso que eu tenho depressão, e agora minha filha está sofrendo de depressão. Então as marcas epigenéticas vão ser ativadas. Lembra que toda vez que você verbaliza ou pensa, você envia um sinal para o seu cérebro e ele vai se comportar de forma a fazer com que aquilo aconteça para que seja coerente ao pensamento, tá? Tenho visto isso durante os anos em minha vida privada e em meus seminários, e mesmo em minha própria vida e nas vidas de minha família e amigos, várias e várias vezes. Se nós não acordarmos para essas verdades, elas nos pegarão quando não estivermos olhando. E antes que você perceba, estará vivendo uma vida que não planejou. Se isso descreve você, aqui está a boa notícia, você pode mudar. Eu acho que foi Jung que falou, quando você vira as costas para um problema, ele não desaparece, ele te pega pelas costas. Então, às vezes, a nossa vida não tá legal, mas a gente não quer descobrir o porquê que ela não tá legal, a gente não quer olhar para isso de forma intencional, a gente só quer seguir o fluxo. Só que não olhar para a raiz do problema não vai fazer ele desaparecer, só vai fazer ele pegar você pelas costas desprevenido. Então, entender o porquê alguns padrões acontecem ajuda você a se libertar deles, a não acionar o gene que pode determinar o teu resultado. Predisposição versus destino. Aqui está o ponto principal. Os pecados dos pais criam uma predisposição e não um destino. Você não é responsável por algo a que está predisposto por causa das decisões de seus antepassados. No entanto, você é responsável por estar alerta quanto a essas predisposições, por avaliá-las e escolher eliminá-las.
Vamos supor, aqui só para vocês entenderem. A predisposição significa que você tem um interruptorzinho lá. O que aciona isso são as escolhas que você faz. Vamos supor que você tem uma predisposição a ter diabetes porque seus pais tinham diabetes, seus avós tinham diabetes. O que aciona isso são as escolhas e os comportamentos que você tem, ok? Então você não está predestinado a viver uma vida com diabetes. Você vai acionar isso a partir dos pensamentos e decisões que você toma e isso se transforma em comportamento. As marcas epigenéticas em nossos genes que podem nos predispor a fumar, a comer demais os alimentos errados, a ser pessimistas ou a nos preocupar podem mudar. Isso poderia fazer com que, por exemplo, os genes de obesidade se expressassem demais ou genes que controlam reações de estresse se desativassem, encurtando sua vida e ainda diminuindo a qualidade dela, sua paz e harmonia da alma e sua felicidade. Somos também responsáveis por nossas próprias escolhas e podemos aplicar a obra da cruz e confessar, nos arrepender e eliminar futuras escolhas pecaminosas. Além disso, nossas escolhas, os sinais epigenéticos, alteram a expressão dos genes, os marcadores epigenéticos, os quais podem ser passados para os filhos e netos, prontos para terem a predisposição antes mesmo de serem concebidos. Portanto, nossas escolhas se tornam as más predisposições deles. A alternativa negativa é que você pode escolher aceitar as predisposições e viver com elas. Mas não esqueça que você deve se responsabilizar por isso também. O que transforma o sinal que fará com que você se torne um rato agoute amarelo e gordo é exatamente o fato de aceitar as predisposições e viver nelas. Mas basta a adição do sinal de um grupo metil para mudar a vida da prole dos ratos agoute. Da mesma maneira, a adição de um sinal de atitude positiva ou um sinal de um versículo da Bíblia que foi memorizado e no qual se meditou pode mudar a expressão genética. Apenas a sua própria mente pode eliminar aquilo que ela mesma criou. Cara, eu vou ler isso de novo, você presta atenção? Apenas a sua própria mente pode eliminar aquilo que ela mesma criou. Pegou a chave? Evidência científica da graça de Deus. Outra evidência científica da graça de Deus pode ser vista na estrutura que está no meio do cérebro chamado hipocampo. Essa estrutura em forma de cavalo marinho, se vocês quiserem dar um Google, vocês vão ver certinho, tem um formato de um cavalo marinho mesmo, a qual processa informações recebidas, facilita a conversão da memória de curto prazo para longo prazo, lida com a memória espacial e também ajuda a controlar a nossa resposta ao estresse. Cientistas descobriram que um ambiente acolhedor e amoroso, marcadores epigenéticos de acetil, aumentam nossos genes localizados no hipocampo, o que nos mantém calmos e sossegados. Quanto mais marcadores de acetil, mais esses genes da calma no hipocampo se expressam e atenuam a resposta ao estresse. Já uma escolha tóxica produz o efeito oposto. Os marcadores de acetil reduzem e os de metil aumentam, fazendo com que tenhamos menos paz. Então vamos lá? Aquilo que você pensa pode te trazer paz ou impedir que você tenha paz, porque é liberado substâncias químicas no seu cérebro. Então, o que você pensa produz uma substância química que vai te trazer paz ou te retirar dela. Portanto, os marcadores de metil desligam a expressão genética e os marcadores de acetil ligam a expressão genética. O ligar ou desligar está baseado no sinal e nós podemos escolher um dos dois. Às vezes queremos desligar, por exemplo, desativando os genes de obesidade dos ratos agoute e no teste humano. Mas também queremos ativar a boa expressão genética. Por exemplo, o gene que está no hipocampo e que controla o estresse, seja ligando a felicidade, a paz, a saúde ou ligando a ansiedade, a preocupação e a negatividade, nós estamos mudando a substância física do cérebro. O cérebro se reorganiza durante a nossa vida.
Em 1930, Santiago Ramón y Cajal escreveu que vias nervosas são fixas e imutáveis, mas agora cientistas reconhecem que o cérebro possui a habilidade maravilhosa de se reorganizar ao longo da vida, mudando sua estrutura e função através apenas da expressão mental. A história de Santiago Ramón y Cajal é fantástica, parece duas pessoas, mas é uma pessoa só, que ele faz uma descoberta fantástica com nitrato de prata através de um erro dele em laboratório, mas eu não vou contar essa história, eu vou deixar você pesquisar. Se o cérebro pode piorar por constantemente estar focado no problema, então ele pode melhorar entendendo como estimular e substituir um problema. Vou ler de novo, tá? Presta atenção. Se o cérebro pode piorar por constantemente estar focado num problema, então ele pode melhorar entendendo como eliminar e substituir o problema. Muita gente fala que tem dificuldade em escrever. Só que quando você escreve, você ativa áreas específicas do cérebro e alguns estudos falam que a partir do momento que você pegou um problema e você escreveu ele no papel, para o cérebro 50% do problema já está resolvido. Então eu vou te dar um exercício. Vamos combinar assim? Eu vou te passar um exercício e depois você vai contar para mim se isso funciona ou não. Depois que acabar essa aula, você vai pegar um papel, vai escrever os 3 principais problemas da sua vida e você vai tentar encontrar pelo menos uma solução para cada um deles. Aqui a gente está falando que a gente mudou a genética do cérebro, liberando mais acetil para o seu cérebro, fazendo com que você fique mais calmo. Aqui a gente está falando sobre como produzir substâncias químicas para o seu cérebro, ok? Quem aí topa esse super desafio? Fala pra mim, a gente já tá indo pra página 65 do livro, olha que legal. Quem aí topa? Você vai fazer esse desafio, você vai tirar uma foto dele e depois você vai postar lá e vai me marcar e vai me contar como que você se sentiu. Fechado? O paradoxo da neuroplasticidade. Assim, a neuroplasticidade pode trabalhar para nós, como também contra nós. Porque tudo que pensamos sobre um assunto acaba se desenvolvendo. A gente não fala muito sobre tudo que a gente foca e expande, é isso aqui que a gente está falando, ok? Por exemplo, isso se aplica a ambas as extremidades do espectro negativo e também positivo. Por exemplo, no transtorno de estresse pós-traumático, que a gente conhece como TEPT, a neuroplasticidade trabalhou contra a pessoa que experimentou um evento mental destruidor que mudou fundamentalmente o significado de sua vida e alterou o cérebro estruturalmente. Durante o trauma, a mente da pessoa não estava pensando com harmonia. Consequentemente, ele ou ela não escolheu, processou ou reagiu corretamente ao acontecimento, transformando o pensamento que foi introduzido em uma bagunça tóxica e confusa. Enquanto a pessoa revive o acontecimento várias vezes, o pensamento se estabelece com mais e mais profundidade na mente, se tornando um filtro principal e perturbando o funcionamento normal, os flashbacks. Reviver a memória ruim muitas vezes por dia fortalecem o circuito, fazendo-o pior e mais enfraquecedor. Então, vamos lá. Nós, do lado de cá, temos terapeutas aqui nessa live? Fala aí pra mim, terapeutas, psicólogos, psicanalistas. Nós, do lado de cá, né, eu sou neuropsicoterapeuta, nós trabalhamos com uma ferramenta chamada NP4. Justamente por isso, fazer um paciente apenas ficar pensando sobre um problema ou falando sobre ele pode reforçar as conexões neurais do trauma. Olha que forte isso. Fazer um paciente apenas pensar sobre o problema ou falar sobre ele pode fortalecer as conexões neurais sobre esse problema. É por isso que nós trabalhamos aqui na neuro de uma forma diferente, que nós utilizamos a revivência sináptica e a revivência escrita e depois a reprogramação. Toda vez que você fica pensando sobre um problema,
você fortalece a ligação dele e você faz com que ele fique cada vez mais vívido na tua mente. E toda vez que você pensa sobre um trauma, você experimenta fisiologicamente todas as substâncias químicas e reações químicas que aconteceram no momento do trauma. Vamos supor que você tenha sido violentada sexualmente. Vou falar aqui na visão de mulher, porque eu sou mulher, tá? Vamos supor que você tenha sido violentada sexualmente. Cada vez que você fica lembrando desse abuso, o seu corpo experimenta fisiologicamente tudo que foi liberado no seu corpo durante o momento do abuso. Qual é a pior parte disso? Todo trauma, ele nada mais é do que a aprendizagem, um processo de aprendizagem de algo ruim. Você sempre vai armazenar uma informação que veio por uma intensidade ou por uma repetição. O processo de aprendizagem é assim, e o trauma nada mais é do que o teu corpo criando um processo de aprendizagem para você lembrar daquilo e não passar mais por aquele momento. Só que todas as vezes que você guardou uma informação pela intensidade, no caso de um trauma, e você fica revivendo esse trauma, você está fortalecendo o processo de aprendizagem dele. Ou seja, você está fortalecendo as conexões neurais da lembrança daquele trauma. Cíntia, e agora? Agora a gente precisa trabalhar a neuroplasticidade e trazer um novo sentido, ativando o hipocampo e refazendo as conexões neurais do momento do trauma. Como? Em processo terapêutico. Gente, aí eu não tenho como fazer isso aqui na live. Mas deu para entender? Quando você fica lembrando de um trauma o tempo inteiro, você está fortalecendo as conexões neurais desse trauma. Ok? Vamos lá? Agora eu vou para a próxima parte. Nós podemos utilizar a neuroplasticidade para renovar as nossas mentes. Como que nós consertamos isso? Na parte 2 desse livro, gente, vocês vão ter que ficar comigo até o final, tá? Eu vou explicar com mais profundidade e fornecer um esclarecimento simples e gráfico da minha teoria no capítulo 8. A teoria geodésica do processamento de informação, sobre a qual minha abordagem é baseada. Isso aqui é fantástico, tá, gente? O conceito primordial é a aplicação da neuroplasticidade na direção correta. A gente está falando aqui de neuroplasticidade, isso é maravilhoso, é algo incrível, só que a neuroplasticidade ela pode caminhar para um lado positivo, mas ela também pode caminhar para um lado negativo. Por quê? A neuroplasticidade ela entra em cena quando, por exemplo, você sofre um trauma. Aquele trauma mudou anatômica e fisiologicamente a sua estrutura cerebral. Você modificou as suas conexões cerebrais a partir daquele trauma. Então, a neuroplasticidade, ela modifica o seu cérebro para o lado positivo ou para o lado negativo. Quanto mais novo você é, mais sensível a essa transformação você também é, como o caso de crianças, por exemplo. Ok? Tá dando para compreender bem? Fala aí para mim. Ou eu estou falando muito rápido, porque eu sei que às vezes eu falo muito rápido. Tá boa a compreensão do que eu tô falando? Tá dando para entender? Me sinalizem aí. Beleza, vocês estão acenando é porque tá tudo certo, vocês estão entendendo. Assim, a pessoa conscientemente... deixa eu voltar um tiquinho aqui. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ok? Assim, a pessoa conscientemente escolhe, de preferência, sob a direção do Espírito Santo, trazer aquela memória para a consciência, onde ela se torna plástica o suficiente para ser mudada. Isso significa o quê? Vamos lá. Ouvir alguém apenas modifica o processo de dor e de trauma dessa pessoa? Fala aí para mim. Estudando ciência, olhando aqui para a ciência,
Apenas uma escuta, apenas ouvir alguém falando de um trauma sem um direcionamento específico, científico e técnico, vai mudar alguma coisa ou não? Para e pensa sobre isso, tá? Isso significa que o substrato físico da memória fica enfraquecido, vulnerável e maleável e pode ser manipulado. A pessoa então escolhe substituir o evento mental destruidor com a aplicação da palavra de Deus, a qual salva a alma. A pessoa, como se fosse um estranho olhando pela janela, observará a lembrança traumática e tóxica, uma experiência de enfraquecimento e morte, mas ao mesmo tempo observará a nova experiência saudável que está surgindo. Praticando isso diariamente, a pessoa introduz os novos pensamentos saudáveis com mais profundidade ainda na mente. Neurônios que não recebem sinal suficiente, o reviver do acontecimento negativo, começarão a ser desfeitos. E é aí que entra o que a gente chama de apoptose. Se você não fortalece as conexões neurais e não estimula aquele neurônio, ele começa a morrer. E a gente chama essa morte celular programada de apoptose. Se você está aqui nessa live para estudar, tá aí uma coisa que você precisa anotar. Se você quiser estudar um pouquinho mais sobre morte cerebral. Inclusive, algumas coisas que fazem apoptose. Quem bebe cachaça aqui? Bebe bem, bebe cerveja, bebe whisky, bebe vodka, gosta de beber socialmente. Não sei se você sabe, mas uma das coisas que fazem apoptose, morte programada celular de neurônios, é o álcool. Então, tomem cuidado. Se você é pai, se você é mãe, você oferta telas para os seus filhos, as telas em quantidade exacerbada, e quando eu falo exacerbada não é 10 horas não, mais de 1 hora, ela já começa a fazer apoptose no cérebro dos seus filhos. Vamos lá? Neurônios que não recebem sinal suficiente, o reviver do acontecimento negativo começarão a ser desfeitos, desarranjados e desconectados e destruir a emoção ligada ao trauma. Então não significa que você vai esquecer do seu trauma, você destrói a ligação que gera a emoção e o que você sente sobre aquele trauma. É só isso. Além disso, certas substâncias químicas, como a ocitocina, que liga e remodela substâncias químicas, a dopamina, que aumenta o foco e a atenção, e a serotonina, que amplia os sentimentos de paz e felicidade, começam a fluir ao redor dos pensamentos traumáticos, enfraquecendo-os ainda mais. Tudo isso ajuda a desconectar e desincronizar os neurônios, e se eles param de funcionar juntos, eles não irão mais se arranjar juntos. Isso leva à destruição ou explosão dessas conexões e à construção de outras novas. Explico o lado prático desse processo na parte 2 do livro. Vai ter que ficar comigo até o final. Mais encorajamento da ciência. Há ainda mais informações encorajadoras sobre a neuroplasticidade. Por exemplo, os universalistas acreditam que a lógica e a linguagem são aprendidas em idades fixas. E se você passar dessa idade, você não conseguirá mais aprender. A pesquisa sobre plasticidade prova que eles estão errados. Pessoas com dificuldades de aprendizado podem reestruturar seus cérebros para perceber melhor os sons. Meus próprios pacientes com lesões cerebrais e dificuldades emocionais e de aprendizado, assim como os professores e estudantes com quem trabalhei em escolas, mostraram mudanças significativas quando eles fizeram um treinamento mental com minha técnica Ative Seu Cérebro. A mídia cria percepções erradas das descobertas científicas. Talvez eles façam a cobertura de um estudo que exalta o fato de que nosso cérebro faz X, portanto fará X, como se não pudesse pensar por si mesmo. Isso está muito errado. Aqueles que acreditam que você é apenas seu cérebro acreditam que você não tem livre-arbítrio. A mente ativa modifica o cérebro. O cérebro é a parte passiva da existência. Enquanto pensamos, estamos
fazendo o cérebro funcionar em padrões e combinações diferentes. E sempre que fazemos o cérebro funcionar de forma diferente, nós o modificamos. A pesquisa sobre a epigenética demonstra que nosso ambiente e nossos estilos de vida podem transformar o modo como os genes são expressos. E evidências dessa área nos mostram que não estamos sendo controlados pela estrutura de nossos cérebros. Um cérebro gera mais energia em impulsos elétricos em um dia que todos os celulares do planeta. Eu vou repetir isso aqui, tá? Um cérebro gera mais energia em impulsos elétricos que em um dia que todos os celulares do planeta juntos. Assim, temos o poder de fazer mudanças. Não temos um espírito de covardia, mas de amor, de poder e de moderação. Nosso modo mental padrão, nossa alma, que é o nosso intelecto, vontade e emoções, é poderoso, forte e guiado pelos princípios do amor. Não permita que a mídia, os médicos ou as pessoas em sua vida convençam você do contrário. Você tem o poder em sua mente de mudar as manifestações tóxicas e negativas. Nossas mentes moldam esse mundo. É isso que é a neuroplasticidade, a mudança. A neuroplasticidade é a ferramenta de Deus para renovar a sua mente. Gente, é muito fantástico, não é? Se vocês ficarem até o final do livro, lá no final eu vou mostrar exatamente para você como que é a condução elétrica num processo de um neurônio. É muito lindo, é muito fantástico. Nossas percepções contam. Nossa percepção do ambiente, somada à maneira como o administramos, controlam nossos corpos e vidas. Então, se você muda a sua percepção, muda também a sua biologia. Você se torna o mestre de sua vida, em vez de uma vítima. Mas não o faça sem Cristo. Ele é a videira da qual nós crescemos. A indústria bilionária da autoajuda não tem sustentação porque faltam os elementos básicos necessários para o sucesso e a mudança. Em primeiro lugar, ela não está conectada à videira. Esses professores tentam ensinar como ter uma vida bem-sucedida sem o Criador dela, Deus. Em segundo lugar, há uma grande quantidade de elementos visuais e verbalizações na ajuda deles, mas a intenção do coração não é considerada, deixando uma desconexão entre o que está sendo dito e aquilo que realmente é sentido e em que de fato se acredita. Isso se chama dissonância cognitiva. Para quem está estudando essa live, anota aí, dissonância cognitiva, e depois você vai estudar sobre isso. Em terceiro lugar, há frequentemente muito pouca ação real envolvida. Ações tanto em um nível científico como em um nível espiritual são necessárias para que a mudança aconteça. Pesquisas também mostram que há um lado negativo nas autodeclarações e afirmações positivas, mostrando que indivíduos com baixa autoestima se sentiam piores depois de repetir autodeclarações positivas. Não se torne parte dessa estatística. O mundo pode nos dizer que a mente é o que o cérebro faz, mas Deus nos diz que o cérebro fará aquilo que a mente mandar. É como se o cérebro fosse o órgão que recebe o comando da sua mente, que foi o sopro de vida que Deus colocou nas suas narinas. Olha que poderoso. Depois que Deus criou o homem ele estava prontinho. E o cérebro já estava criado, não estava? Ele era um órgão, mas ele precisava de uma energia que fosse condutora para que ele funcionasse. Essa energia condutora do cérebro que comanda todo o teu corpo foi o sopro do Espírito Santo que ele colocou nas nossas narinas. Sua mente nada mais é do que isso. Cientistas estão demonstrando que a ligação entre você e como você entende e percebe sua vida mental interna, sua comunidade e Deus tem um enorme impacto em como seu cérebro funciona. Minuto a minuto, todos os dias, você pode escolher quem será no próximo momento. E essas escolhas são retratadas nas redes de pensamento resultantes que você constrói. Nesse processo, os preceitos da palavra de Deus deveriam ser a moldura superior, inferior e fundacional. Eles deveriam estar enraizados
que nossa atenção seria moldada por eles e por eles apenas enquanto formamos uma visão de quem Deus nos criou para ser. Particularmente, minha vida espiritual mostra o estado de minha vida científica. Como José, lá em capítulo 1, versículo 8, compreensão, consciência e sabedoria vem através da meditação na verdade de Deus versus o estudo rotineiro da informação. Quero moldar o meu mundo ao redor da verdade de Deus porque eu sei, como cientista e cristã, que dar atenção aos meus pensamentos e propositalmente focar minha mente leva a grandes transformações. Vamos fazer um print? Deixa eu desativar aqui. Ups. Faça aí um print bem lindo. Fizeram? Ok, vamos lá. Você tem o poder de mudar. Seus padrões de experiência genética não determinam o que você é. Você mesmo é quem determina. O modo como você vive, o ambiente cultural em que vive ou qualquer outra coisa em que você esteja inserido, suas crenças e daqueles que estão ao seu redor, como você interage com essas pessoas, sua fé e como você evolui, aquilo que você se expõe. Tudo isso leva às diferenças na maneira como você concentra sua atenção e tem efeito direto em como suas proteínas são sintetizadas, como suas enzimas agem e como as suas substâncias neuroquímicas trabalham juntas. Se você não acreditar que tem o poder de mudar seus pensamentos e controlar suas escolhas, você não irá conseguir fazer isso. Fazer sua própria cirurgia no cérebro, intervenção neuroplástica na mentalidade tóxica e renovar sua mente tem base no exercício regular do seu cérebro. A mudança acontece com o tempo, através da persistência contínua. Uma intervenção na mente muda o cérebro física, química, estrutural e funcionalmente. Pesquisas mostram que não há uma forma mais efetiva de produzir mudanças específicas e localizadas no cérebro do que a intervenção mental ou comportamental. Já que fatores psicossociais conseguem controlar o curso de certas doenças, tais como doenças cardiovasculares, diabetes e asma, isso significa que as coisas que estão acontecendo no ambiente conseguem entrar em sua mente, mudando o cérebro e tendo um impacto no corpo. Assim, é vital para nós prestarmos atenção aos princípios estabelecidos na Palavra de Deus. Entender como ele projetou a neuroplasticidade para trabalhar para e contra nós nos ajudará a seguir em frente. Gente, já estamos chegando no final. Olha que legal, já estamos na página 70 do livro. Resumão do capítulo 3. Amanhã, promete para mim que você vai trazer de verdade pelo menos 3 pessoas nessa live? Quem aqui promete para mim que vai trazer pelo menos 3 pessoas nessa live amanhã? Fala aqui embaixo. Não quero que aperta nada não. Eu quero que você escreve aqui. Eu me comprometo. Amanhã não, amanhã é sábado, segunda-feira. Amanhã não farei, porque amanhã eu vou ministrar em um culto de mulheres em Paranavaí, lá no Hotel Shelton. Então, amanhã não estarei aqui, tá? Eu volto na segunda-feira, às 13 horas, com o restante do nosso livro. Já estamos na página 70. Obrigada, Rosiane! Quem se compromete aqui a me ajudar a ser grato pelo que estamos fazendo, trazendo 3 pessoas nessa live? Fala aí pra mim, segunda-feira, hein? Mas eu vou avisar lá nos stories. Resumão do capítulo 3, vamos lá? Nossos pensamentos, imaginação e escolhas podem mudar a estrutura e a função do cérebro em todos os níveis: molecular, genético, epigenético, celular, estrutural, neuroquímico, eletromagnético e até subatômico. Através de nossos pensamentos, podemos ser nossos próprios neurocirurgiões, fazendo escolhas que mudam os circuitos nele. Eu vou chamar. Obrigada, Lani. Eu me comprometo. Já, vocês são maravilhosos, hein? Obrigada por isso. Isso aí é honra, isso é gratidão. Fomos projetados para fazer nossa própria cirurgia cerebral. 2. Escolhas se transformam em sinais que mudam nosso cérebro e nosso corpo. E essas mudanças não são necessariamente ditadas por nossos genes. 3.
a epigenética é citada como uma ciência nova, mas na verdade é uma ciência antiga que encontramos por toda a Bíblia. Em seu nível mais básico, a epigenética é o fato de que seus pensamentos e escolhas impactam seu cérebro e seu corpo, sua saúde mental e seu desenvolvimento espiritual. 4. Essas escolhas vão impactar não apenas seu próprio espírito, alma e corpo, mas também as pessoas com quem você se relaciona. Na verdade, vai ainda mais fundo, suas escolhas podem afetar as próximas gerações. 5. Esse estudo consagrado em ratos, a Gold, promoveu uma série de outros estudos, incluindo alguns feitos em humanos, que mostraram que não é apenas a comida que pode mudar padrões geracionais, o pensamento também pode fazê-lo. Vistos coletivamente, esses estudos nos mostram que o bom e o ruim e o feio acabam ocorrendo nas gerações, mas a sua mente é o sinal, o fator epigenético que liga ou desliga esses genes. Gente, fica aí pensando que o seu filho vai ser bonito, será que vai funcionar? 7. Assim, você não está destinado a viver os padrões negativos de seus antepassados, mas você pode, em vez disso, fazer uma escolha para a vida inteira de superação, mudando a expressão desses padrões. Na parte 2 desse livro ela vai mostrar. 8. Deve funcionar, né? Porque Lavínia nasceu linda. 8. Mudanças epigenéticas representam uma resposta biológica a um sinal do ambiente. Essa resposta pode ser herdada através de marcas epigenéticas, mas se você remover o sinal, as marcas epigenéticas vão desaparecer. Se você escolher adicionar um sinal, então as marcas epigenéticas vão ser ativadas. 9. Aqui está o ponto principal. Os pecados dos pais podem criar uma predisposição, mas não um destino. Você não é responsável por algo a que está predisposto por causa das decisões de seus antepassados, a não ser que você escolha viver isso, tá? No entanto, você é responsável por estar alerta quanto a essas predisposições, por avisá-las e por escolher eliminá-las. 10. Quando você faz uma escolha ruim, genes são ativados no hipocampo, que podem reduzir a habilidade de responder ao estresse. 11. Cientistas agora sabem que o cérebro possui a habilidade maravilhosa de se reorganizar ao longo da vida, mudando sua estrutura e sua função através dos pensamentos. A neuroplasticidade, a habilidade de o cérebro mudar em resposta ao pensamento, pode trabalhar para você como também contra você. Porque seja lá o que for em que você pense mais, esse pensamento vai crescer. E isso se aplica a ambas as extremidades do espectro negativo e positivo. 13. Nossa percepção do ambiente, somado à maneira como o administramos, controlam nossos corpos e vida. Então, se você muda a sua percepção, muda também sua biologia. Você se torna o mestre de sua vida em vez de uma vítima. Aqui nós já vamos, daqui a pouco, para o 4º capítulo, Aprisione esses pensamentos, na página 73. Pô, já lemos 73 páginas de um livro. Olha isso aqui que legal. Olha que bacana. Se você nunca leu um livro, olha que oportunidade maravilhosa. Aqui nós estávamos falando sobre como a forma como você pensa sobre algo empurra o teu corpo para reagir frente àquilo. Vamos falar um pouquinho sobre academia? Rapidinho, eu já vou encerrar aqui. Se todas as vezes que você vai para academia, você fica pensando, meu, que droga, que saco ir para academia, é péssimo, é horrível. O que você pensa envia um comando para o seu cérebro e ele vai liberar neurotransmissores para reagir exatamente de acordo com aquilo que você pensou. Então, quando você vai para a academia, ao invés de você conseguir produzir os neurotransmissores como endorfina, serotonina, dopamina, o seu corpo começa a produzir cortisol, adrenalina e noradrenalina, que são hormônios do estresse. E ao invés de ser algo positivo para você, a academia, todas as vezes vai se tornando algo negativo. E é óbvio que você vai sentir uma sensação extremamente desconfortável na hora de ir. Então, se você realmente não mudar o que você pensa em relação àquilo que você está fazendo, o seu sentimento sobre aquilo nunca
vai mudar. Primeiro você muda o que você pensa, depois você muda o que você sente. É simples assim. E aí, o que vocês acharam da nossa leitura comentada de hoje? Fala pra mim aqui o que você aprendeu de novo hoje. Fala aí pra mim, na live. O que você aprendeu de novo? Qual foi a chave que você pegou? Me conta. Ou tá difícil até de comentar? Obrigada, Cintia. Estou super maquiada hoje, né? Mas o filtro ajuda. Gente, se acabarem com os filtros, estou perdida. Porque eu faço sempre uma maquiagem bem levinha, porque eu tenho alergia de maquiagem. Conta aí pra mim o que vocês aprenderam na live. É difícil até comentar, né? São termos mais difíceis. Então, hoje nós falamos sobre epigenética, neuroplasticidade, nós falamos sobre o estudo da flor de cerejeira em ratos, onde eles conseguem explicar de forma mais científica a epigenética. Nós aprendemos que nós não somos. Já vou pensar diferente sobre academia, é isso aí. Pense diferente sobre academia que vai ficar mais simples. Eu sou a prova viva disso porque eu não só detestava fazer, como eu não gostava das pessoas que estavam lá, eu ficava com raiva. Esse livro é top, ó, só para vocês entenderem. Ó, ative seu cérebro. Que temos que estar mais atentos aos nossos pensamentos. É exatamente isso, Lu. Gente, espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje. É uma forma maravilhosa de estudar e de ler um livro para quem tem dificuldade. Se você ficar até o final, você vai ter lido pelo menos um livro inteiro no ano de 2024. Mas não só ter lido, você leu e estudou esse livro aplicando de forma prática na sua vida. Eu já falei, não adianta ler 20 livros no ano se eu perguntar para você do que se trata cada livro você não souber. Se eu perguntar aplicações práticas de cada livro e você não souber também. Não faz o menor sentido. Vou pedir para você ir lá no meu feed depois e comentar o que você achou dessa live e marcar pelo menos 3, 4 amigas para segunda-feira elas estarem aqui conosco. Combinado? O que herdamos dos nossos pais não é uma regra, é isso aí. Eu tenho esse livro e comecei e parei, estou impactada com o conteúdo e o tempo que perdi não lendo antes. Lu, esse livro ele é fantástico, ele é maravilhoso. Só que eu compreendo que quem não entende de neurociência, quando lê esse livro, às vezes para porque acha ele complexo, porque tem alguns termos realmente mais complexos, que se você não entender do que se trata, ele fica meio sem sentido. Então eu compreendo, talvez por isso que você não tenha conseguido ler. Mas tenho certeza absoluta que depois, quando você for ler, ele vai ter um novo sentido na tua vida. Gente, eu preciso ir, porque agora eu tenho um monte de aula para gravar para um projeto novo. Se você tem dificuldade, alguém que tem dificuldade com emagrecimento? Fala aí para mim, Cíntia, não consigo emagrecer ou não consigo ter constância em emagrecimento. Fala aí para mim, se você tem essa dificuldade. Se você tem, eu quero que você preste bastante atenção nos meus stories nos próximos dias. Estamos gravando algumas aulas que vai ser impactante. Eu vou contar para vocês como foi o meu processo de emagrecimento e como eu fiz para ter constância em alimentação, em academia. Mas deixa eu falar um negócio para vocês. Se vocês acham que constância no emagrecimento é uma linear, é uma linha reta, vocês estão muito enganados. Nem profissionais... Gente, vai tirar, se eu estiver bonita aí, vai tirando print, tá? Depois vocês postam lá. Nem profissionais que trabalham com fisiculturismo, eles têm um peso linear. Esse peso que eu tenho, esse corpo que eu tenho vai ser assim pro resto da vida. Existe aí uma flutuação. Qual que é o nosso erro? O que é o efeito sanfona? É você perder uma quantidade significativa, não se atentar a essa alteração de peso e deixar subir absurdamente e depois ter uma dificuldade muito grande para modificar isso. Vamos que...
Ai, Rick, treinador, vocês não têm ideia. Ó, tá vendo o Rick? Ele faz faculdade comigo de neurociências e ele é treinador físico. Vocês não têm ideia da aula dele que vai entrar no nosso produto, na nossa plataforma. Lá nós não vamos falar sobre dieta e sobre academia em si, mas sim como são os processos para você ter uma vida mais saudável e constante. Um dos segredos para mim que fez com que eu conseguisse manter o meu peso, eu tô aí há 3 anos e meio mantendo o meu peso, é entender na hora que eu caio, de forma rápida e voltar para o prumo. É sobre isso, é só sobre isso. Você não viver esse efeito sanfona é você ter uma rotina, porque você precisa de rotina. Quem não tem rotina vira escravo das demandas e das quedas. Você precisa de rotina, o seu cérebro precisa de rotina. E quando você tem uma rotina mais regrada, fica mais simples, mais fácil perceber quando você escorrega. E eu até vou fazer uma postagem depois que constância não é andar numa linear, porque a vida ela é feita de picos e vales. Tanto que quando a gente olha para aquele aparelhinho lá do hospital, enquanto a vida é pico e vale. Quando veio a morte, aí sim tem uma constância. Só que quanto mais profundo você permitir que seja esse vale, mais tempo você permanecer lá, mais difícil é você subir de novo. Então o segredo da vida é aceitar que teremos altos e baixos e que tá tudo bem, isso é maravilhoso, mas entender também que eu preciso, executar. Eu percebi que eu tô caindo, que eu tô descendo, bora levantar rápido. É sobre isso. Fiz reeducação alimentar há 3 anos e é incrível como conhecer nosso corpo e saber voltar quando perdemos o foco. É sobre isso. Amei essa fala do seu vídeo hoje. É isso aí. Eu mostrei pra vocês que minha vida não é uma vida perfeita. Eu sou uma das pessoas mais executoras que eu conheço. E ter passado por vários problemas que abalaram o nosso emocional, da nossa família nos últimos meses, impactou em todas as áreas da nossa vida, financeira, relacional, maternidade e também no meu físico. Comi errado, malhei menos e é óbvio que resultado vem de comportamento. Se os meus comportamentos pioraram, meus resultados também pioraram, mas isso não significa que eu tenho que ficar lá e que eu sou um erro. Um erro não determina quem você é, mas ele determina seu resultado. Agora o que eu faço? Volto pro foco. Agora falta 1,2 kg para eu voltar para o meu melhor peso e tá tudo certo. E tá tudo bem, porque pro resto da vida vai ser assim. E saber como lidar com isso é o que torna a sua vida mais leve. Vai vir testemunho forte nisso, porque olha, eu vou te falar, que ano desafiador, mas vai vir testemunho forte. Então se preparem, porque em breve vai vir um produto maravilhoso que não vai te ajudar a perder 10 quilos, porque eu não quero ficar fazendo essas promessas. Perca 10 quilos em 30 dias, aí você perde 10 quilos em 30 dias e no mês seguinte você ganha tudo de novo. Eu quero que você tenha uma mente magra para sempre. Saber como a sua mente, o seu corpo funciona para você sempre voltar para o eixo quando for preciso, porque ninguém consegue se manter focado o tempo inteiro. Isso é insanidade. Esse ano dá outro livro. Gente, esse ano dá uma minissérie, assim, uma série não, dá uma sequência de série aí longa. Mas vai dar tudo certo, Deus é maravilhoso. Obrigado por vocês estarem na live comigo. Você já me segue? Se você não me segue, vai lá me seguir. Toma vergonha nessa cara que você estava aqui comigo até agora e nem me segue. Vai lá me seguir e vai lá me indicar pros teus amigos. Chama a galera que você gosta para me seguir também, porque segunda-feira nós temos aqui, leitura comentada. Vamos começar a melhorar o teu ano, pra você poder colocar lá no final que das coisas que você realizou, você leu o livro inteiro, pelo menos isso na sua vida. Fechou? Beijo, fiquem com Deus. E se você não conseguiu assistir as primeiras lives, elas estão salvas lá no vídeo, mas vamos fazer um favor de ser grato. Se você assistiu essa live, ela foi maravilhosa, deixa seu comentário lá, porque me ajuda bastante. Beijo, fiquem com Deus.